Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje temos um vídeo muito aguardado, pelo menos muito prometido, sobre Eren Yeager. Sim, é um vídeo com spoilers, é uma análise completa sobre o personagem e principalmente sobre as suas últimas atitudes no capítulo 112 do mangá. Portanto, tem spoiler, só fica se você quiser comigo conversar sobre Eren e várias coisas meio polêmicas, talvez com alguma explicação. Deixa seu like se você puder, porque me ajuda muito. Se inscreve se você não for inscrito ainda e comenta aqui embaixo. Você concorda com Eren? Você não concorda? O que você acha? Comenta que eu quero saber teorias e tudo mais. O Eren já vem mudando de atitude claramente desde que ele voltou para o mangá após time skip. Desde que a gente viu ele em Marley, ele já estava muito mais frio, parecendo calculista, sabendo exatamente o que faria, menos impulsivo e agora, no capítulo 112, tratando muito mal os seus amigos, dizendo coisas terríveis como nunca gostou da Mikasa, tinha raiva dela porque ela era controlada como uma Ackerman e ele odeia quem não tem liberdade, e Armin, ele além de falar coisas ruins para Armin, o chamar de controlado também pelas memórias do Bertolt, e que tem ideias muito ruins e que faz tudo pró-inimigo agora, ele bate no amigo, aquele que ele sempre defendeu. Isso é coerente? A princípio, muitas pessoas depois do capítulo 112 ficaram falando uma coisa que eu acho muito novela mexicana, que é: Eren, na verdade, ele está fazendo isso porque ele tem um plano muito perigoso e ele quer afastar os seus amigos dele mesmo. E aí, bem novela, ele fala: eu te odeio, você é terrível, para que a pessoa se afaste. Ou, na verdade, essa é uma forma dele desvincular o vínculo eterno, ou quase eterno, não sei, de um Ackerman com ele, da Mikasa com ele. Tá, e pra isso ele precisava bater no Armin também. E pra isso ele fez tudo aquilo de forma fria, com um olhar muito semelhante ao do Zeke, por exemplo, tacando um monte de pedra na galera de Parades. Eu não vou dizer que isso com certeza não vai acontecer, que essa não é a explicação, porque nunca se sabe. Mas eu vou continuar dizendo que se isso acontecer vai ser mega novela e eu vou achar bem porca a forma que o Isayama construiu tudo. Porque, pra mim, sinceramente, faz muito mais sentido se a gente imaginar que sim, o Eren mudou. Que ele tá diferente, que ele tem propósitos diferentes e que eu não acho que ele não gostava da Mikasa. Eu não acho que ele faria isso com o Armin conforme ele sempre pensou quando criança, mas eu acho que esse Eren, criança de 10 anos, não existe mais, pelo menos tá perdido dentro de memórias. Ah, mas será então que o Eren está dentro de muitas memórias que ele recebeu por causa do contato com a coordenada? Memórias do mundo que o deixaram bugado? Sim, essa é uma possibilidade, mas eu não acredito mais nela também. Relendo e relendo e relendo o capítulo, conversando com a Nath lá do Titancast, eu acho que é isso o nome, se não for vou deixar aqui embaixo o nome do podcast certinho, e vendo também teorias da galera do Reddit, de repente eu pensei, Eren, ele tem tido uma mudança que vem levando para este ponto e este caminho faz tempo. E aí eu peguei também coisas que são ditas pelo Isayama, escritas pelo Isayama em fatos oficiais, entrevistas oficiais, de guidebook, de guia dos personagens, e desde o início ele fala algumas características do Eren que estão ali, explícitas, expostas, como por exemplo, o Eren desde pequeno ele de fato sempre quis liberdade. Mesmo que a gente venha com esse fato de que o titã de ataque sempre luta por liberdade, ele tinha isso dentro de si, assim como o Eren Kruger, assim como Grisha Yeager, o próprio Coruja fala isso pro Grisha, que ele escolheu o Grisha porque o Grisha pequenininho queria sair das muralhas de Marley, coisa que ele não podia fazer, e foi com a sua irmã mesmo contra as ordens, porque ele queria liberdade. E apesar da sua irmã ter morrido por isso, aí ele foi escolhido pelo Coruja. Se isso é bom ou não, a gente pode questionar. Mas Eren também. Eren também tinha esta vontade de liberdade desde sempre. Ele queria sair das muralhas, conhecer o mundo, acabar com titãs e ver o que tinha depois. Não por um propósito de conhecimento científico como Armin, que abria os livros e queria saber o que eram as geleiras, o que eram o mar, o deserto. Não. Ele só queria ter o direito de sair das muralhas. E aí ele tinha raiva de quem não queria isso. Eren sempre teve o que o Isayama chamou de um grito de raiva contra a humanidade que estava ali parada, sem querer mudar, sem querer lutar. Depois contra os titãs que mataram sua mãe, que mataram tantas pessoas, amigos deles. E agora, de repente, segundo o Isayama, sua raiva passou para desespero quando ele descobriu a verdade do mundo, quem eram os verdadeiros inimigos ou quem eram os mais inimigos ainda, e de repente, segundo o Isayama, este desespero virou outra coisa. Que outra coisa? Não sei.
ele deixa reticências. Mas é essa outra coisa que a gente tá lidando agora. Um Eren que durante um bom tempo ele teve apenas muita raiva e muito ímpeto. Isso tá descrito no guia, foi dito também pelo Keith, que treinou a galera lá, os cadetes, e falava especialmente isso sobre o Eren. Erwin também falou, Levi também pontuou, o Eren sempre teve muita vontade de lutar, mas principalmente, segundo Isayama de novo no guide, para defender os seus amigos. Então não, Eren, tá oficial. A não ser que o autor tenha pirado e vá tirar todos os materiais oficiais que ele já publicou, o Eren sempre gostou muito do Armin e da Mikasa. Sim, lutava para defendê-los, sim, e também para defender a sua nova família que ele criou dentro da tropa de exploração. Então realmente, o que o Eren tá falando não é verdade. Ele nunca odiou a Mikasa. Ah, Gabi, então é parada da história mexicana mesmo, então ele tá mentindo para proteger. Não, você já viu casos em que as pessoas mudam e começam a acreditar numa verdade muito forte, mesmo que aquilo não fosse real? Acontece. E se essa modificação, esta mudança interior, tiver ainda uma influência externa, ou várias dessas influências, aí é bem mais provável que isso aconteça mesmo. O Eren se transformou em Titã muitas e muitas vezes. Por exemplo, mais vezes do que Grisha Yeager se transformou. Muitas mais. Provavelmente mais também do que o Coruja. Ah, mas o Eren tem influência de 2 titãs. Sim. Mas o Isayama também escreve no guia que o Eren tem a transformação do titã de ataque. Como o primordial tem a coordenada que não é algo que o Eren acessa naturalmente e fluentemente, como uma Frida Reis acessava, por exemplo, possivelmente ele tem interferências do primordial, mas assim, de vez em quando. Já o titã de ataque não. Qual é o poder do titã de ataque? O que ele faz? Ah, ele sempre lutou por liberdade, segundo o Coruja. Ele sempre quis prioritariamente a liberdade dos Eldianos. Tá bom, isso é o quê? Uma vontade? Então todo portador do titã de ataque vai ter muita vontade de lutar? Vai ter que lutar? Pode ser que sim, mas talvez mais que isso. O Eren passou da criança que queria muito lutar, que queria matar titãs, para aquele que, por exemplo, que a gente viu na terceira temporada, se culpou muito por tudo que aconteceu, se sentiu inútil, se sentiu um fardo, porque ele era aquele que era salvo o tempo todo e todo mundo morria por ele, e no final ele não tinha aquela capacidade de fazer mais do que ele podia, tendo titãs muito importantes dentro dele, e aí, naquele momento também, em seguida, ele resolveu que ele ia parar de chorar e ia agir. Que ia fazer o que fosse preciso para mudar aquela realidade com o que ele tinha em mãos. Mas, ainda naquele momento, ele preservava muito os seus amigos. E mesmo do que a gente vê mais pra frente em um flashback do que ocorreu nos 3 anos que a gente não acompanhou em Parades do time skip, o Eren ainda se preocupava muito com a história, se preocupava muito com todos aqueles amigos dele da tropa e dizia inclusive que nenhum deles podia herdar o titã de ataque porque ele não queria que ninguém morresse como ele ia morrer. Esse Eren não existia? Esse Eren estava sendo enganado por ele mesmo? Esse Eren era um fingimento? Não, ele estava lá. Mas desde, por exemplo, o momento em que o Eren começou a recobrar memórias do seu pai ativamente e o tempo todo, ele começou a ter muitas mudanças corporais, o que é simplesmente uma postura, um gesto e depois de personalidade também. Por exemplo, o Eren começou a recobrar memórias do Grisha Yeager a partir do momento em que ele entrou em contato com os diários do Grisha, como se aquilo fosse um gatilho. E de repente ele viu memórias de quando o Grisha encontrou com o Coruja, descobriu a verdade dos titãs, o titã de ataque, e pegou o titã pra si. Lembrando daquilo e contando para o Armin, o Eren começou quase a falar sozinho. Isso ele repara, o Armin reparou, a Hanji reparou, o Levi reparou. E enquanto ele falava, ele ia assumindo posturas diferentes. Em um momento, uma postura exatamente igual à do seu pai na lembrança. Em seguida, uma postura exatamente igual à do Eren Kruger na lembrança também. Inclusive, enquanto ele falava, num certo momento a figura do próprio Eren no presente e do Grisha no passado se misturavam, como se naquela hora o Eren estivesse no lugar do Coruja, o que faz muita gente ter criado a teoria de que o Eren era o Coruja, uma viagem do tempo que não faz sentido nenhum em Shingeki. A gente já tem memória que viaja aí temporalmente. O corpo não precisa viajar, não é Steins Gate, não é história disso. Mas sim, o Isayama já afirmou também em entrevistas que as pessoas são formadas por suas memórias. Por exemplo, eu tenho memórias. E o que são as minhas memórias? Os momentos que eu vivi, que eu presenciei, que eu acompanhei, e isso forma quem eu sou, segundo o Isayama. Os portadores de Titã têm uma coisinha a mais. Eles têm as memórias que nós temos, do que eles viveram, mas eles também têm memórias dos outros. E sim, pode fazer sentido o que o Eren disse de que o Armin tem influência do que o Bertolt sentia.
Só que o Armin não parece ter tido uma mudança tão radical. Pode ser que ele tenha se aproximado ainda mais daquela figura cristalizada da Annie por causa das memórias e sentimentos do próprio Bertolt. Mas o Armin não mudou muito. Eu não vejo muitas mudanças corporais no Armin, não vejo muitas mudanças de personalidade no Armin. No Eren, sim. O Eren, desde o começo, por exemplo, ele já se transforma mordendo a mão como a Frida mordia, mas isso é uma pequena amostra. Essa questão dele lembrar de coisas do Grisha e do Coruja, e enquanto ele lembra, ele fazer posições específicas iguais à da pessoa da memória dele, isso é muito simbólico, não é à toa, com certeza não. Em seguida ele fala sozinho naquele mesmo capítulo que ele tem um titã de ataque e faz uma posição específica sem nem pensar. E aí o Armin, a Randy e o Levi ficam olhando e tal e percebem que ele tá falando sozinho e ele nem sabe porque o corpo dele estava reagindo daquela maneira. O corpo dele começa a se mover sem ele perceber e isso é uma pequena amostra. Só. A gente viu que o Eren foi passando de um olhar mais obstinado, com muita raiva, com muita vontade, com muito ímpeto, para um olhar mais frio, mais sóbrio, mais vazio, talvez. Um olhar parecido com o que a Frida tinha quando a gente via que ela, de repente, estava sendo ali totalmente infestada e contaminada e com interferências do titã dela, que era o primordial, através da coordenada com a vontade do primeiro rei. E se o titã de ataque tiver algo parecido? Considerando que o Eren talvez não tenha a mesma influência, já que ele não age como a Frida agia, ele não age como os Raiz agiam, e ele não tem o contato com a coordenada direto como os Fritz todos têm, e se for o titã de ataque? Que a gente não sabe o que ele tem de poder, o que ele tem de habilidade especial. Ah, ele quer sempre liberdade. Tá. Ele sempre luta pela liberdade dos Eldianos. Então será que o Eren está lutando pela liberdade dos Eldianos como os portadores anteriores sempre lutaram? E eles têm a ideologia de que vale matar amigos, vale deixar morrer amigos, compatriotas e tudo bem? Então por isso o Coruja tirou o dedo de um monte de Eldiano, deixou o Eldiano morrer. Por isso o Grisha foi lá e matou a galera dos Raiz todos, as crianças, e não teve nenhum problema com isso. Por isso o Eren agora matou um monte de inocentes, porque é parte do titã de ataque? Pode ser isso, mas ainda acho que pode ser mais. Me deu uma loucura, uma doideira, que eu fiquei pensando, o titã de ataque luta por liberdade. E se, na verdade, o titã de ataque não luta pela liberdade de si mesmo? Esse modus operandi de comportamento que eles não conseguem se livrar, que faz eles ficarem por baixo de um pensamento, de uma ideologia que eles não gostariam. Bem parecido com o que os Raiz faziam mesmo, mas provavelmente com outro propósito. Por exemplo, de lutar, 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 de combater, de não aceitar quem não quer lutar, quem não quer se libertar das amarras, como Armin, como Mikasa. E aí você cria novos inimigos, você parte para um propósito que ignora todas as suas memórias de si mesmo e abraça as memórias do outro, de outros portadores, de um portador inicial. De novo, de onde vem esse titã de ataque? A gente não tem o histórico dele há muito tempo. E talvez esse histórico, esta verdade desse titã que dá o nome para essa história, porque o titã de ataque é o Shingeki no Kyojin, e se isso for uma peça que falta? A gente está sempre querendo entender a verdade do mundo, da origem de tudo, de Ymir, Fritz. E se o titã de ataque for essencial para isso também? Se ele dá o nome para a história só porque ele tá com o Eren? Ou tem alguma coisa a mais? De novo, vou falar essa pergunta e me digam se eu tô louca. E se o titã de ataque luta pela liberdade dele mesmo, mais do que a liberdade dos Eldianos? Se ele tá preso a algo, uma coisa que o move e que faz com que o seu portador perca a sua essência, como o Eren parece ter perdido, na minha opinião, em prol de algo que os move. Eu sei, o Eren mudou muito mais recentemente. Segundo o Isayama, o primeiro gatilho para essa mudança foi na parte do mar, do oceano, que eles chegam lá. Ele me caça Armin, o Armin estende para ele uma concha, representação daquele local, daquele momento, e o Eren nem se importa. O Eren olha pra frente, fala sobre os seus inimigos que estão além do mar, e ele tá com um olhar vazio. Segundo Isayama, ali as coisas começaram a se dividir. Só que a gente ainda tem momentos do time skip em flashback que mostram que o Eren ainda estava lá. Ele ainda era o Eren, ele ainda se preocupava com todo mundo. Mas depois do momento que ninguém viu, em que ele se encontrou com Helena e Floch, então ali, a partir daquilo, ele foi pra Marley, e ali em Marley ele já era 100% do tempo, ou quase isso, diferente. Aí o Eren que a gente conhecia morreu.
o que teve naquela conversa. É bom pontuar, e eu vejo pouca gente pontuando isso, que o Eren também tem momentos, atitudes, posicionamentos físicos iguais a do seu irmão Zeke. É porque eles bateram um papo, e aí a genética falou forte, e aí ele começou a coçar o rosto, e começou a ter um olhar parecido com o do Zeke, trejeitos porque são irmãos, e aí deu certo? Ou também tem algum controle do Zeke aí rolando? O Zeke tem muito conhecimento de coisas ali, fatos biológicos e históricos do Titã, que com certeza vieram de alguém que não foi os seus pais, nem foi os seus avós. Será que foi do Coruja? Não sei, porque o Coruja não parecia saber mais do que ele já falou para o Grisha. E se foi de outra pessoa? Tem uma coisa que eu vi uma pessoa pontuando uma vez no Reddit, também, se eu não me engano, que era o momento ali em que mostra o Zeke criança entregando seus pais para o governo de Marley como traidores. Tem o Zeke criança, os seus avós e um cara do lado dele que eu nunca liguei. Um cara ali de jaleco que parece ser um médico falando, coitada da criança, tá consolando, então era próximo. Quem é esse cara? É uma teoria da conspiração? Pode ser. Mas se a gente considerar e relendo o mangá você percebe realmente que não há nada à toa ali, quem é esse cara? Ele tem que ser alguém. E se esse cara for a pessoa que passa informações para o Zeke? A gente sabe que existe uma equipe de pesquisa dos Titãs dentro de Marley. Eles sabiam sobre os Ackerman, eles sabiam sobre várias coisas que o Zeke também sabe, possivelmente através desta pessoa, deste contato, que Zeke se tornou o que sempre foi. E se for com essa pessoa que o Zeke armou um plano para algo que não sabemos ainda? E se for através dessa pessoa que eles têm informações a mais sobre o Titã de Ataque, talvez de como controlá-lo, de como ativar um controle maior sobre ele. Não sei, também tem uma explicação um pouquinho mais simples de que simplesmente o Eren bebeu o vinho batizado do fluido do Zeke, fica esquisito falar isso, né? Do fluido da medula espinhal do Zeke, e aí ele tá sendo controlado porque tem alguma forma do Zeke controlar as pessoas antes de transformar elas em titãs. Não sei, pode explicar também os trejeitos. Ou pode ser algo mais. Eu voto para não termos a novela mexicana de que Eren está ali dentro se consumindo enquanto finge ser malvado, porque no fundo ele é o herói tentando afastar seus amigos do perigo, e voto aqui para a gente ter uma explicação de que Eren está sendo controlado muito mais do que ele consegue perceber, de que o Eren sempre foi o que a gente conheceu, ele era aquela criança, ele foi esse adolescente, e algo foi gradualmente mudando através de memórias que ele foi entrando em contato, que talvez eram mais que memórias. Talvez o Titã de Ataque tenha alguma influência maior do que a gente percebe, do que a gente sabe, para transformar os seus portadores em eternos escravos, não perseguidores da liberdade à toa. Não sei. Vocês acham isso muito louco? Vocês acham que o Eren é um vilão? Eu acho que o Eren está se comportando como um potencial vilão, sim. Mas acho que há interferências externas de vários pontos, de várias maneiras. Só detalhe extra, comentário extra. Flock tá seguindo o Eren super, né? Acabei de reler aqui no mangá, Flock dizendo pro Eren que ele é uma criança irracional, que na verdade eles deveriam ter salvado o Erwin, que na verdade Connie, Jean, Sasha, que ficaram olhando, todo mundo decidindo muito mal em salvar o Armin, estavam sendo totalmente equivocados, que naquela hora eles tinham que ter enfrentado os superiores, olha só, Flock desde sempre querendo rebelião, porque só o demônio pode destruir o inimigo. Então Flock desde sempre quer um demônio pra seguir, não é mesmo? Então não é muito difícil você convencer o Flock de mudar de opinião, de se rebelar, isso ele sempre teve dentro dele. Agora, seguir o Eren? Quem convenceu ele de que o Eren de repente parou de ser uma criança irracional? Naquela única noite da ferrovia? Ou será que eles têm alguma outra carta na manga pra garantir que o Eren deixou de ser irracional? Só num papinho, um convencimento pra mim não ia rolar. Palpites? Não sei, eu acabei de ler isso mesmo e isso veio na minha cabeça, então quero saber a opinião de vocês. Vou continuar lendo muito mangá, vou continuar criando teorias e aceitando teorias. Adoro quando vocês me mandam teorias de vocês, teorias da internet, leio tudo, uso tudo para criar um novo pensamento aqui. Este é só um vídeo e possivelmente após o capítulo 113 teremos muito mais a acrescentar a eles. Um excelente final de ano para vocês, deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu like, comenta se você é Team Eren, se você não é Team Eren, ou se você não é Team droga nenhuma e você apenas quer saber o que tá acontecendo. Eu sou desse tipo. Então, a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!